Olá, sou a professora Renata Maria Priante, da Escola Margarida Maia de Almeida Vieira. Hoje eu venho aqui para apresentar para vocês, nas boas práticas, uma aula que foi dada no dia 17 de outubro, numa aula de reposição, né? Agradeço já antecipadamente à diretoria de ensino pelo convite, ao Rodrigo, à Lide e à Edilene, né, por confiar no nosso trabalho e pelo convite e por acreditar nesses meses todos, né, de empenho que nós tivemos. Então, primeiramente, eu vou falar sobre a minha escola, né? Ela está inserida na Vila Menino Jesus, é uma unidade escolar que caminha muito para uma educação de qualidade, a gestão sempre nos apoiando, nos dando força, fazendo com que a gente caminhe juntamente com esse objetivo de chegar a todo um contexto que faça com que o aluno aprenda em toda a sua plenitude. Também vemos que os estudantes, eles entram sempre juntos na mesma série, caminham até o final do ensino médio juntos. Isso também traz uma boa relação entre eles e ajuda tanto a gestão quanto nós professores a fazermos esse trabalho em conjunto. A comunidade, a escola está inserida numa comunidade que também apoia muito a escola. É uma comunidade que está sempre atenta aos filhos, os pais estão sempre presentes, se a escola ela precisa de um apoio ou de uma representação dos pais, eles estão sempre lá apoiando a comunidade, a escola. Depois podemos ver no próximo slide propriamente o objetivo dessa minha prática, né? Que foi promover o aprendizado para os alunos do terceiro ano do ensino médio, né? E usando o caderno do Enem, eu usei o caderno do Enem para poder passar para eles essa proposta, a qual propriamente eu trabalhei o final do caderno, que é uma dissertação argumentativa, né? Coloquei aí as habilidades, né? Que, no caso, analisar em textos argumentativos todos os posicionamentos assumidos, defender a tese, como já usamos nas dissertações que sempre damos, né? Nas dissertações argumentativas. Planejar, que eles teriam que planejar, reescrever, revisar tudo que foi passado ali na proposta para eles, né? O público-alvo, como eu disse, foi o terceiro ano do ensino médio. Na próxima tela, a gente vê aí a proposta como foi desenvolvida, certo? Então, numa semana antes, eu pedi para que eles lessem os textos básicos que vinham junto com a proposta, que foram 4 textos, sendo 3 escritos e um escrito, mais 4 textos escritos, sendo um com dados, né? E para que eles se tivessem também a fazer uma pesquisa sobre os dados, porque seria muito importante para que eles colocassem também fizesse uma atualização, né? Porque hoje nós vemos que os dados a cada segundo muda. Também que eles colocassem as dúvidas dele, anotassem as dúvidas sobre palavras ou sobre alguma frase ali no texto mesmo, mas que eles investigassem, para depois serem comentados isso devido até eles serem já terceiro ano do ensino médio, né, já estar saindo para uma faculdade, né, uma universidade, um curso técnico, e que eles iam se deparar com isso lá fora, e que não iria vir de mão beijada, eles vão ter que fazer essa investigação sozinhos. Então, eu sempre passei isso para os terceiros anos. Esse ano foi muito mais difícil pelo fato de não ter tido o contato necessário, mas eu sempre os orientei sobre isso.
certo? No próximo slide, vemos propriamente a proposta, que começa com as orientações, né? Como sempre vem nas propostas de redação, sobre número de linhas, tipo de linguagem, né? E eu já dei a orientação para eles da seguinte maneira: não se ater a número de linhas, não se ater a pensamento redutivo sobre o que eu vou escrever, aqui eu vou escrever tantas linhas, o que eu escrevo aqui na introdução, o que eu escrevo no desenvolvimento, o que eu escrevo na conclusão. Mas que eles deixassem fluir o pensamento, principalmente porque eles já tinham lido os textos, né? E que 7 linhas realmente, como vem sempre colocado, que seria uma redação anulada, mas que eles que eles pudessem sempre rever isso, pelo fato de não se ater a número de linhas. E que uma redação, ela não deve ser pensada em números de linhas, mas em termos de fruição de texto, que o texto dele ele tem que ser um texto que ele pense para quem ele está escrevendo, para quem ele vai argumentar, para quem ele vai defender a tese dele e para quem ele vai convencer. O convencimento é muito importante. Então, primeiramente, eu comecei a falar na introdução, que a introdução para ele começar a falar de uma maneira geral sobre o tema, no caso aí a manipulação da internet, para que ele escrevesse de maneira geral, global e mundial, que nesse tema caberia sobre isso. Logicamente, há temas que não dá para ser feito na introdução de maneira global e mundial, mas que nesse caso, sim. Para quê? Para que ele introduzisse o tema, né, para que as pessoas entendessem do que seria falado. No desenvolvimento, para que ele fizesse um plano de escrita, ou seja, colocar ali tudo que ele queria falar no desenvolvimento para que ele não esquecesse, como se fosse um brainstorm mesmo, falando sobre todas as palavras. Aí eu quero escrever sobre manipulação, sobre fake news, então tudo que viesse à mente dele para ele escrever do lado, antes da escrita, para depois colocar a escrita em ação. No desenvolvimento, a importância, defesa de tese, argumentos e convencimento, a persuasão. Ou seja, você usar os argumentos necessários, principalmente os argumentos de sustentação, que eles fazem o quê? Com que haja veracidade do texto. E o argumento de sustentação, ele teria que fazer como? O que é isso, professora? Como diz a minha aluna, o que é isso, professora? São argumentos necessários que você pode retirar de revistas, jornais, da própria mídia, porque vem com datas, mas que contenha data, até mesmo a hora, porque tem, né, na mídia a gente vê o dia que foi colocado, a hora, porque isso dá muita veracidade ao texto, faz com que o leitor acredite no que você está escrevendo, né, e faz com que também o aluno comece a investigar. Você passa isso para ele ter a ideia, não, eu quero convencer o meu leitor, então eu preciso investigar. A partir da pesquisa dele, ele vai ter que ler, ele vai ter que investigar jornais, ele vai ter que investigar a mídia. Então, é um meio de você também fazer o aluno reler outros textos, reescrever aquilo que ele quer. Dentro também do desenvolvimento, a importância dos conectivos, que fazem com que haja coesão e coerência. E dentro dessa coesão e coerência e conectivos, eles já tinham tido as videoaulas sobre esse conteúdo, eu pedi para revisar também, né? Isso eu tenho feito ao longo de todos esses bimestres, porque tudo que eu vou dar, eu uso muito isso, né? É muito importante os conectivos dentro de qualquer texto que ele vai escrever, até mesmo de uma resposta, né? Seja para aula de língua portuguesa, de história, de geografia, que usamos muito, né? Que eles usam muito para fazer o texto, aulas de filosofia, que eu trabalho muito inteirado com a Débora, né? Professora de filosofia, ela sempre me passa as dificuldades, e isso tem feito um bom trabalho entre nós. Na conclusão,
pedir para eles também fazerem esse plano de escrita, né? Foi muito usado na minha formação. Nós usamos muito essa prática para ser passada para os alunos quando estivéssemos em ação, né, na sala de aula. E na conclusão, ela é muito importante também. Para quê? Para que o aluno possa concluir o pensamento dele. Não se esquecendo que a conclusão é de tudo que ele escreveu acima, que ele não podia perder o pensamento, que ele não podia perder a defesa e o argumento que ele fez acima do desenvolvimento. E que teria que ser uma conclusão de extrema importância com os dados de cima do que ele tinha escrito, né? A avaliação, após toda essa explicação, propus a eles a avaliação de uma dissertação propriamente dita, né? Que foi a que eu trabalhei nesta aula. E para que eles fizessem e me enviassem através do Google Forms, né? O resultado foi excelente, pude ver que os alunos, assim, eles clareou todas as ideias e dúvidas que eles tinham em mente, né? Tivemos resultados de alunos que passaram em vestibular, que já passaram em vestibulares feitos agora esse mês de novembro. E então foi muito gratificante para mim, tanto para a revisão, quanto para a orientação, quanto para a segurança dos alunos, né? Foi uma releitura de muitos conteúdos que eu fiz anteriormente, e eu usei como base, né, a base nacional do currículo nacional comum, desculpa, o currículo linguagens, códigos e suas tecnologias, né, o currículo paulista e o caderno do Enem. E eu posso dizer que todas essas interferências, orientações, apesar de já serem feitas anteriormente com eles, eu pude dar uma segurança maior devido a tudo que eles, né, têm dado esse feedback dessa insegurança desses meses, né? Mas que nós pudemos sempre estar ali juntinho deles, né? Agradeço imensamente à diretoria de ensino, ao Rodrigo, Lidiane e Edilene, né, por essa oportunidade. Espero que todos tenham gostado, né? Um final de ano maravilhoso para todos. Que Deus abençoe e fiquem com Deus. Beijo a todos.